Imaginem descobrir que seus pais, pessoas que vocês amaram e respeitaram a vida inteira, deixaram para vocês uma casa literalmente caindo aos pedaços, enquanto seu irmão herdou uma mansão de milhões de reais. Foi exatamente isso que aconteceu comigo há 6 meses, e eu pensei que conhecia a pior sensação do mundo, a traição familiar. Mas eu estava completamente errado. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos, e durante toda a minha vida fui o filho certinho. Nunca me meti em confusão, sempre ajudei meus pais, me formei em engenharia, construí uma carreira sólida. Meu irmão Gabriel, 2 anos mais velho, sempre foi o rebelde da família. Saía de caça por semana, se envolveu com drogas na adolescência, abandonou a faculdade 3 vezes, e mesmo assim, sempre foi o queridinho dos nossos pais. Quando eles morreram em um acidente de carro no ano passado, eu estava devastado, mas também esperançoso de que finalmente nossa família se uniria na dor. Gabriel parecia ter mudado. Estava presente no funeral, ajudou com os preparativos. E pela primeira vez em anos, conversamos como irmãos de verdade. E se vocês estão assistindo este vídeo, e ainda não se inscreveram no canal, aproveitem agora para apertar aquele botão de inscrever e ativar o sininho. Porque a história que vou contar vai mexer com vocês de uma forma que jamais imaginaram. A leitura do testamento aconteceu 3 semanas após o enterro. Eu estava nervoso, mas confiante. Afinal, sempre fui o filho responsável, aquele que cuidou dos pais na velhice, que os visitava todo fim de semana, que estava presente em cada consulta médica. Gabriel mal aparecia em casa. Mas quando o advogado abriu aquele envelope lacrado, meu mundo desabou. Gabriel herdou a mansão de 800 metros quadrados no melhor bairro da cidade, avaliada em mais de 2 milhões de reais, além de todas as contas bancárias, investimentos e o carro importado do papai. Para mim, uma casa de 60 metros quadrados em um bairro periférico, com infiltrações, rachadura nas paredes, telhado vazando e uma dívida de IPTU em atraso. Eu saí daquele escritório em choque, sem conseguir processar o que havia acontecido. Gabriel tentou me consolar, disse que dividiria tudo comigo, mas eu estava cego de raiva e humilhação. Como meus próprios pais puderam fazer isso comigo? Foi só quando decidi ir até aquela casa miserável para Vendôme e tentar recuperar pelo menos algum dinheiro, que eu descobri algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Algo que revelou que meus pais não eram as pessoas que eu pensava que conhecia, e que a herança desigual era apenas a ponta de um iceberg, muito mais sombrio e perigoso do que eu jamais poderia imaginar, mas isso vocês só vão descobrir se continuarem assistindo, porque o que encontrei naquela casa em ruínas vai chocar vocês, tanto quanto chocou a mim. 3 dias depois da leitura do testamento, eu ainda não conseguia aceitar o que havia acontecido. Passei essas 72 horas trancado no meu apartamento, ligando para todos os advogados que conhecia, tentando encontrar uma brecha legal, alguma forma de contestar aquela decisão absurda. Mas todos me davam a mesma resposta. O testamento estava perfeitamente válido, assinado pelos meus pais em plena consciência mental, com 2 testemunhas e reconhecimento de firma. Gabriel tentou me ligar dezenas de vezes, mandou mensagens dizendo que queria conversar, que íamos resolver tudo, que ele não sabia de nada sobre o testamento, mas eu não conseguia nem olhar para o nome dele na tela do celular, sem sentir uma raiva que me consumia por dentro. Na quarta manhã, decidi que precisava ver aquela casa com meus próprios olhos. Talvez ela não fosse tão ruim quanto parecia no papel. Talvez houvesse algum valor que eu não estava enxergando. Peguei as chaves que o advogado havia me entregado e dirigi até o endereço. O bairro era pior do que eu imaginava. Ruas esburacadas, casas com grades altas, alguns estabelecimentos comerciais com as portas fechadas, mesmo sendo meio-dia de uma quinta-feira. Quando finalmente encontrei o número 247 da Rua das Acácias, meu coração afundou ainda mais. A casa era literalmente a pintura estava descascando, revelando tijolos expostos em várias partes da parede. O portão de ferro estava enferrujado e torto, mal fechava direito. O pequeno jardim da frente era um matagal de ervas daninhas, que chegavam até a minha cintura. E o telhado, Deus do céu! O telhado tinha pelo menos 5 telhas quebradas que eu conseguia ver da rua. Respirei fundo e abri o portão, que gemeu com um som metálico horrível. A chave da porta principal estava dura. Precisei forçar bastante para conseguir abrir. Quando finalmente entrei, o cheiro de mofo e umidade me atingiu como um soco no estômago. A sala era minúscula, com uma mancha enorme de umidade no teto que se estendia por quase metade do cômodo. O piso de cerâmica estava rachado em vários pontos, e eu podia ouvir meus passos ecoando de forma estranha, como se houvesse um vazio embaixo do chão. Caminhei até a cozinha, que era ainda menor que a sala. A pia estava manchada de ferrugem,
Os azulejos da parede estavam soltos em vários pontos, e quando abri a torneira, saiu apenas um filete de água marrom, que cheirava a ferro velho. Mas foi quando entrei, no único quarto da casa, que algo me chamou a atenção. No meio de toda aquela deterioração, havia uma cama de casal em perfeito estado, não apenas em bom estado, mas claramente nova, com lençóis limpos e travesseiros fofos. Era como se alguém tivesse dormido ali recentemente. Isso não fazia sentido. Segundo o advogado, a casa estava abandonada há mais de 5 anos. Meus pais nunca mencionaram que alugavam ou emprestavam o imóvel para alguém. Então quem estava usando aquela cama? Comecei a examinar o quarto mais cuidadosamente. Foi quando notei que uma das tábuas do piso de madeira estava ligeiramente levantada, como se alguém tivesse mexido nela recentemente. Ajoelhei e tentei levantá-la com as mãos, mas ela estava bem firme. Fui até a cozinha procurar alguma ferramenta e encontrei uma faca velha na gaveta. Voltei ao quarto e usei a faca para fazer a alavanca na tábua. Depois de alguns minutos forçando ela, finalmente cedeu. Embaixo havia um espaço oco, e dentro desse espaço um envelope plástico lacrado. Meu coração disparou. Com as mãos tremendo, peguei o envelope e o abri, cuidadosamente. Dentro havia 3 itens que fizeram meu sangue gelar. Uma foto, uma chave pequena e dourada, e um papel com uma mensagem escrita à mão. A foto mostrava meu pai, muito mais jovem, abraçado com um homem que eu não reconhecia, ambos sorrindo, em frente a um carro de luxo. No verso da foto, estava escrito: Sociedade selada menos 1987. A mensagem no papel era ainda mais perturbadora. Se algo acontecer conosco, procure o cofre. A chave abre a verdade. Confie apenas em Rafael. Gabriel não pode saber. Jamais. A letra era inconfundivelmente da minha mãe. Fiquei ali parado, segurando aqueles objetos, tentando processar o que estava acontecendo. Meus pais esconderam algo. Naquela casa, algo importante o suficiente para deixarem instruções específicas para que apenas eu encontrasse. E mais importante ainda, eles sabiam que algo poderia acontecer com eles. Mas o que mais me perturbou foi a última linha da mensagem. Gabriel não pode saber. Jamais. Por que meus pais não confiavam no meu próprio irmão? E que verdade era essa que eles queriam que eu descobrisse? Guardei tudo no bolso e saí da casa rapidamente, trancando tudo com cuidado. Mas enquanto caminhava de volta ao carro, tive a estranha sensação de que alguém estava me observando. Olhei ao redor e vi uma cortina se mexendo na casa em frente. Alguém estava me vigiando. E agora eu tinha certeza de que a herança desigual era apenas o começo de algo muito maior e mais perigoso do que eu jamais imaginei. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Ficei na cama virando de um lado para o outro, com aquela chave dourada na mão, tentando entender o que meus pais queriam me dizer. A frase Gabriel não pode saber jamais ecoava na minha cabeça como um mantra perturbador. Na manhã seguinte, decidi voltar a casa, mas desta vez, eu iria com um plano. Se havia um cofre escondido em algum lugar, eu precisava encontrá-lo. E se alguém estava me vigiando, eu precisava ser mais esperto. Cheguei ao bairro por uma rua diferente, e estacionei 3 quadras de distância. Caminhei casualmente, como se fosse apenas mais um morador da região, e observei discretamente a casa em frente onde havia visto a cortina se mexer no dia anterior. As janelas estavam fechadas, mas eu podia jurar que sentia olhos me seguindo. Entrei na casa rapidamente, e tranquei a porta atrás de mim. Desta vez, eu tinha trazido uma lanterna potente, uma chave de fenda e um martelo. Se havia segredos escondidos naquela casa, eu ia encontrá-los. Comecei pela sala, batendo nas paredes para identificar possíveis espaços ocos. A parede dos fundos soou diferente em um ponto específico, mais oca que o resto. Usei a chave de fenda para raspar o reboco naquela área, e descobri que havia uma pequena porta de metal embutida na parede, quase imperceptível, por causa da tinta descascada. Meu coração acelerou. Tentei a chave dourada na fechadura minúscula, e ela encaixou perfeitamente. Quando abri a portinha, encontrei um cofre pequeno, do tamanho de uma caixa de sapatos. Mas não era um cofre comum, menos era daqueles modelos antigos, com uma combinação numérica. A chave havia aberto apenas a proteção externa. Fiquei frustrado. Por alguns minutos, tentando combinações aleatórias, datas de nascimento, aniversário de casamento dos meus pais, meu aniversário, nada funcionava. Foi quando me lembrei da foto que havia encontrado no dia anterior. No verso estava escrito: Sociedade selada menos 1987. Tentei 1987. Nada. Então pensei melhor. Se era uma sociedade, talvez houvesse uma data específica. Tentei várias combinações com o ano 1987, até que finalmente
Testei 0187. Janeiro de 1987. O cofre abriu com um clique suave. Dentro havia uma pilha de documentos, mais fotos, e algo que me fez o sangue gelar. Uma fita cassete com uma etiqueta escrita à mão. Para Rafael, a verdade sobre Gabriel. Peguei tudo e coloquei dentro de uma sacola plástica que havia trazido. Mas quando estava fechando o cofre, ouvi um barulho na parte de trás da casa. Passos, alguém estava tentando entrar pela porta dos fundos. Fechei rapidamente o cofre e a portinha de metal. Guardei a sacola debaixo da camisa e me dirigi silenciosamente até a janela da sala para espiar. Havia um homem alto, de óculos escuros, forçando a fechadura da porta dos fundos com uma chave de fenda. Meu sangue gelou. Aquele não era um ladrão comum. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E pelo jeito que se movia de arravestado naquela casa antes, precisei tomar uma decisão rápida. A porta da frente era a minha única saída, mas eu teria que passar bem na frente da janela da sala, onde ele poderia me ver. Esperei ele se concentrar na fechadura e corri agachado até a porta. Consegui sair e trancar a porta silenciosamente. Mas quando estava caminhando rapidamente em direção ao portão, ouvi a porta dos fundos se abrir. Ele havia conseguido entrar. Caminhei o mais rápido que pude sem correr, para não chamar atenção. Quando cheguei à esquina, olhei para trás e vi o homem na janela da sala, olhando diretamente para mim. Mesmo de longe, pude ver que ele estava falando ao telefone. Corri até o carro e saí de lá o mais rápido possível. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo no silêncio do carro. Quem era aquele homem? Como ele sabia sobre a casa? E mais importante, ele estava procurando a mesma coisa que eu. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e fechei todas as cortinas. Coloquei os documentos sobre a mesa da cozinha e comecei a examiná-los um por um. O primeiro documento era uma certidão de nascimento, mas não era minha, nem do Gabriel. Era de uma criança chamada Miguel Santos, nascida em 15 de janeiro de 1987, a mãe estava listada como desconhecida. E o pai como José Santos, que era o nome do meu pai. Meu pai tinha outro filho, o segundo. O documento era ainda mais chocante. Uma certidão de óbito da mesma criança, datada de apenas 3 meses depois. Causa da morte: afogamento acidental. Mas foi o terceiro documento que fez meu mundo desabar completamente. Era um relatório médico detalhado, assinado por um pediatra, afirmando que a morte de Miguel Santos não havia sido acidental. Havia sinais de violência, e o médico suspeitava de homicídio, e no final do relatório, havia uma anotação manuscrita, que me fez o sangue gelar. Suspeito principal: Gabriel Santos, irmão mais velho da vítima. Meu irmão Gabriel havia matado nosso maiorma quando tinha apenas 5 anos de idade. E, pelos documentos que eu estava vendo, meus pais sabiam disso há mais de 20 anos. Fiquei parado na cozinha por pelo menos 1 hora, segurando aquele relatório médico, lendo e relendo cada palavra, tentando processar o que estava descobrindo. Gabriel, meu irmão, o mesmo Gabriel que brincava comigo quando éramos crianças, que me ensinou a andar de bicicleta, que chorou no meu ombro quando nossos pais morreram, havia matado uma criança. Mas havia algo que não fazia sentido. Gabriel tinha apenas 5 anos quando isso aconteceu. Como ele poderia ser responsável pela morte de um bebê de 3 meses? Crianças de 5 anos não têm a capacidade mental para cometer um homicídio premeditado. A menos que peguei a fita cassete e procurei um aparelho para reproduzi-la. Felizmente, ainda tinha um rádio antigo no armário do quarto. Herança da minha avó que tinha entrada para a fita. Coloquei a fita e apertei o play. A voz que saiu do aparelho me fez tremer. Era minha mãe, mas uma versão muito mais jovem. Falando em um tom desesperado que eu nunca havia ouvido antes. Rafael, se você está ouvindo isso, significa que algo aconteceu conosco e você encontrou nossos segredos. E o Neil Seinem. Por onde começar? Seu pai teve um caso em 1986, com uma mulher chamada Carla. Ela engravidou e teve um menino, o Miguel. Quando o bebê nasceu, ela não queria ficar com ele, disse que ia atrapalhar a vida dela. Então seu pai trouxe a criança para casa. Minha mãe fez uma pausa longa, e eu podia ouvir ela chorando baixinho. Eu aceitei criar o Miguel como se fosse meu filho. Mas Gabriel não aceitou bem ter um irmão bebê. Ele tinha ciúmes, dizia que o bebê estava roubando a atenção dele. No começo, eram apenas birras normais de criança. Mas depois começaram a acontecer coisas estranhas. Outra pausa. Minha mãe respirou fundo antes de continuar. O Miguel começou a se machucar. Quedas inexplicáveis do berço, arranhões no rosto, hematomas nos braços. Eu achava que era coincidência que bebês se machucam mesmo, mas então eu comecei a reparar que essas coisas só aconteciam quando Gabriel estava sozinho com ele.
estômago se revirou. Eu sabia o que vinha a seguir, mas não queria acreditar. No dia 15 de abril de 1987, eu estava lavando roupa no quintal. Gabriel estava brincando na sala, e o Miguel estava dormindo no berço no quarto. De repente, ouvi um barulho estranho, como se algo tivesse caído na água. Corri para dentro da casa e encontrei o Miguel. Encontrei o Miguel na banheira, de bruços, sem se mexer. A voz da minha mãe quebrou completamente. Gabriel estava parado na porta do banheiro, molhado da cintura para baixo, com uma expressão no rosto que eu nunca vou esquecer. Não era a expressão de uma criança assustada ou confusa. Era a expressão de alguém que sabia exatamente o que havia feito. Eu pausei a fita. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Levantei, fui até a cozinha e bebi um copo de água, tentando me acalmar. Mas eu precisava ouvir o resto. Chamamos a ambulância, mas já era tarde demais. O Miguel estava morto. A polícia veio, fez perguntas, mas nós dissemos que foi um acidente. Que o bebê havia caído do berço e se arrastado até o banheiro. Eles acreditaram, porque quem suspeitaria de uma criança de 5 anos? Minha mãe fez uma pausa longa. Mas o médico do hospital, Dr. Henrique Moreira, não acreditou na nossa versão. Ele fez uma autópsia não oficial e descobriu que o Miguel tinha água nos pulmões, mas também tinha marcas de dedos no pescoço. Marcas pequenas, de criança. Ele nos procurou e disse que sabia a verdade, mas que não ia denunciar, porque Gabriel era muito novo para ser responsabilizado criminalmente. A fita continuou. Dr. Moreira nos fez uma proposta. Ele guardaria o relatório real da autópsia em segredo, mas em troca, nós teríamos que pagar uma quantia mensal para ele pelo resto da vida. Era chantagem, mas nós aceitamos. Não, escolha. Agora eu entendia. Meus pais estavam sendo chantageados há mais de 20 anos. Era por isso que eles sempre pareciam ter dificuldades financeiras, mesmo meu pai tendo um bom emprego. Rafael, eu sei que isso é muito difícil de aceitar, mas você precisa saber a verdade sobre seu irmão. Gabriel não é uma pessoa normal. Depois da morte do Miguel, nós o levamos a vários psicólogos e psiquiatras. Todos chegaram à mesma conclusão. Gabriel tem transtorno de personalidade antissocial. Ele não sente empatia, não sente remorso, e é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Minha mãe respirou fundo, nós tentamos ajuda low, tentamos tratamento, medicação, terapia, mas nada funcionou. Gabriel aprendeu a fingir que estava melhor, aprendeu a imitar emoções normais. Mas por dentro ele continuava sendo a mesma pessoa que matou um bebê inocente. A fita estava chegando ao fim. Por isso deixamos a mansão para ele no testamento, Rafael. Não foi pork. Nós o amávamos mais que você. Foi porque nós tínhamos medo dele. Medo do que ele poderia fazer se descobrisse a verdade, medo do que ele poderia fazer conosco, ou com você. A voz da minha mãe ficou mais urgente. Se algo aconteceu conosco, se nossa morte não foi realmente um acidente, você precisa investigar. Você precisa descobrir a verdade. Mas cuidado, Rafael. Muito cuidado. Seu irmão é perigoso, mais perigoso do que você imagina. A fita terminou com um clique. Fiquei ali sentado no silêncio da minha cozinha, processando tudo o que havia ouvido. Meus pais não morreram em um acidente. Eles foram mortos, e eu tinha certeza de quem era o assassino. Mas então meu telefone tocou, me fazendo pular do susto. Era Gabriel. Oi, Rafael. Precisamos conversar. Agora. Não quero conversar com você, Gabriel, respondi, tentando manter a voz firme, mas meu coração estava disparado. Rafael, eu sei que você esteve na casa hoje, e eu sei que você encontrou algumas coisas que não deveria ter encontrado. Meu sangue gelou. Como ele sabia? Então me lembrei do homem que havia visto forçando a porta dos fundos. Claro, Gabriel estava me fazendo seguir. Não sei do que você está falando, menti? Irmão, não me subestime. Eu sempre soube sobre os segredos dos nossos pais. Sempre soube sobre o cofre, sobre os documentos, sobre tudo. A diferença é que eu escolhi não mexer nisso. Mas você mexeu. E isso complica as coisas para nós dois. Sua voz estava estranhamente calma, quase casual, como se estivéssemos falando sobre o tempo. Onde você está? Perguntei olhando nervosamente para as janelas. Estou na mansão. Nossa mansão? Vem aqui, Rafael. Precisamos resolver isso como irmãos. Você tem 1 hora. E se eu não for? Gabriel riu, mas não foi uma risada alegre. Foi uma risada fria, calculista. Você vai vir, Rafael. Porque se não vier, eu vou ter que tomar medidas mais drásticas. E nós dois sabemos que eu sou capaz disso. A ligação caiu. Fiquei parado ali, segurando o telefone, tentando decidir o que fazer. Eu podia ligar para a polícia, mas com documentos antigos sobre a morte de uma criança há mais de 20 anos?
uma fita gravada pela minha mãe que poderia ter sido falsificada? E além disso, Gabriel era esperto. Ele provavelmente já havia pensado em todas as possibilidades, mas eu não podia simplesmente ignorar a ameaça. Conhecendo Gabriel, ele era capaz de qualquer coisa, e se ele realmente havia matado nossos pais, eu poderia ser o próximo. Decidi ir, mas não desarmado. Peguei uma faca de cozinha e a coloquei no bolso interno do casaco. Também escrevi uma carta rápida, explicando tudo o que havia descoberto, e a deixei em um envelope lacrado em cima da mesa, com instruções para ser entregue à polícia caso algo acontecesse comigo. A mansão ficava a 40 minutos de carro do meu apartamento. Durante todo o trajeto eu tentei pensar em uma estratégia, em como lidar com Gabriel. Mas como você lida com alguém que matou um bebê aos 5 anos de idade? Como você conversa com um psicopata que fingiu ser seu irmão amoroso por mais de 20 anos? Quando cheguei à mansão, todas as luzes estavam acesas. A propriedade era realmente impressionante. Jardins bem cuidados, piscina, garagem para 3 carros, uma arquitetura moderna que contrastava com a casa miserável que eu havia herdado. Gabriel me recebeu na porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Rafael, que bom que você veio. Entre, vamos conversar. No escritório. Ele estava vestido casualmente, jeans e uma camisa polo, como se fosse apenas mais um encontro fraternal. Mas havia algo diferente nele. Seus movimentos eram mais calculados, mais precisos. Era como se ele tivesse tirado uma máscara que usava. Há anos, o escritório era luxuoso, com estantes de livros do chão ao teto, uma mesa de mogno enorme e poltronas de couro. Gabriel me ofereceu uma bebida, que eu recusei. Então ele disse, se sentando atrás da mesa, você ouviu a fita da Mammy? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ouvi, respondi, tentando manter a voz firme. E o que você achou da história dela? Achou que você é um assassino? Gabriel riu novamente, daquela forma fria e perturbadora. Assassino é uma palavra muito forte, Rafael. Eu era uma criança. Crianças fazem coisas impossíveis. Você matou um bebê. Eu resolvi um problema, ele disse, sua voz ficando mais séria. Miguel estava atrapalhando nossa família. Mamãe e papai estavam gastando toda a atenção deles com aquela criança chorona. Eu apenas corrigi a situação. A Freezer.com, que ele falava sobre a morte de uma criança, me fez sentir náusea em nossos pés? Você também corrigiu eles? Gabriel se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim. Nossos pais se tornaram um problema, Rafael. Eles estavam ficando velhos, começando a falar demais. Mamãe estava pensando em contar a verdade para você. Ela disse que não aguentava mais carregar esse peso. Isso não podia acontecer. Eu resolvi o problema, ele repetiu, se virando para me encarar. Assim como vou resolver o problema que você se tornou. Foi então que notei que ele estava segurando algo atrás das costas. Quando ele trouxe a mão para frente, vi que era uma pistola. Gabriel, não precisa ser assim. Nós podemos não, Rafael. Não podemos. Você sabe demais agora. E diferente dos nossos pais, você não vai aceitar ficar quieto, em troca de uma herança generosa. Ele apontou a arma para mim. Mas eu tenho uma proposta para você. Uma última chance de resolver isso como irmãos. Meu coração estava batendo tão forte, que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Que proposta? Gabriel sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como gelo. Você vai escrever uma carta de suicídio. Vai dizer que não conseguiu lidar com a morte dos nossos pais, que descobriu algumas coisas perturbadoras sobre o passado da família, e que decidiu acabar com tudo. Depois, você vai tomar estes comprimidos. Ele colocou um frasco de remédios em cima da mesa. São barbitúricos. Você vai adormecer e nunca mais acordar. Sem dor, sem sofrimento. Uma morte digna. E se eu recusar, então eu vou ter que atirar em você e forjar a cena para parecer um assalto. Vai ser mais trabalhoso para mim e mais doloroso para você. Mas o resultado será o mesmo. Olhei para Gabriel, realmente olhei para ele, talvez pela primeira vez na vida, e o que vi me aterrorizou. Não havia nenhum traço de hesitação em seus olhos, nenhum sinal de remorso ou dúvida. Ele estava completamente disposto a me matar, e provavelmente já havia planejado cada detalhe. Você tem 5 minutos para decidir, Rafael. Escolha sabiamente. Mas o que Gabriel não sabia era que eu havia tomado uma precaução antes de vir para cá. Uma precaução que estava prestes a mudar completamente o rumo daquela conversa. 3 semanas após a prisão de Gabriel, eu ainda estava tentando processar tudo o que havia descoberto. O diário dele havia sido uma revelação devastadora, mas também havia despertado uma curiosidade que eu não conseguia ignorar. Se eu não era filho biológico do meu pai, quem era meu pai verdadeiro? Decidi começar minha investigação pela fonte mais óbvia, os documentos pessoais da minha mãe. Com a ajuda
da polícia, consegui acesso a todos os pertences que estavam guardados na mansão de Gabriel, no quarto que havia sido dos meus pais. Encontrei uma caixa de madeira escondida no fundo do armário. Dentro havia cartas, fotos antigas e um documento que fez meu coração disparar. Uma certidão de nascimento original, diferente da que eu sempre conheci. Nesta certidão, o campo pai estava em branco. E havia uma anotação manuscrita na margem. Contato, Senador Eduardo Mendes. Urgente. Senador Eduardo Mendes. Eu conhecia esse nome. Ele era um dos políticos mais influentes do país, havia sido senador por mais de 30 anos, e era conhecido por sua fortuna e poder. Mas o que ele teria a ver com minha mãe? Continuei vasculhando a caixa, e encontrei uma foto que me deixou sem ar. Era minha mãe, muito jovem, talvez com 20 anos, abraçada com um homem elegante em um evento formal. No verso da foto estava escrito: Eduardo e eu, baile de formatura, 1995. Exatamente um ano antes do meu nascimento. Havia também uma carta, amarelada pelo tempo, escrita à mão. Maria, querida, sei que nossa situação é complicada, mas quero que saiba que sempre amarei você e nosso filho. Infelizmente minha posição política não me permite assumir publicamente a paternidade, mas prometo que vocês nunca passarão necessidade. O dinheiro que envio mensalmente deve ser suficiente para garantir uma vida confortável para Rafael. Quando ele completar 25 anos, pretendo contar a verdade e incluí-lo oficialmente na família. Até lá, mantenha nosso segredo. Com amor, Eduardo. A carta estava datada de dezembro de 1996. Poucos meses após meu nascimento, agora eu entendia de onde vinha o dinheiro que meu pai roubava da empresa. Não era roubo, era pensão alimentícia do senador Eduardo Mendes, meu pai biológico. Meu pai José apenas fazia o papel de intermediário, depositando o dinheiro nas contas da família para manter a farsa. Mas se o senador pretendia me incluir na família quando eu completasse 25 anos, por que isso nunca aconteceu? Eu já tinha 28 anos. Decidi investigar mais profundamente. Pesquisei sobre o senador Eduardo Mendes na internet e descobri algo perturbador. Ele havia morrido há 3 anos, aos 67 anos, oficialmente de causas naturais. Mas a data da morte me chamou a atenção. 15 de março de 2022. Exatamente 2 anos. Antes da entrada no diário de Gabriel, sobre acelerar o plano. Isso não podia ser coincidência. Liguei para o delegado Carvalho e marquei uma reunião urgente. Quando mostrei a ele os documentos que havia encontrado, seu rosto ficou sério. Senhor Rafael, isso muda completamente o panorama da investigação. Se o senador Eduardo Mendes era seu pai, e se Gabriel sabia disso? Gabriel pode ter matado meu pai biológico também. Completei. Exato. E se for verdade, estamos falando de um crime muito mais grave. Assassinato de uma figura política pode envolver outras pessoas, outras motivações. O delegado fez algumas ligações, e 2 horas depois, tínhamos uma reunião marcada com a Polícia Federal. O caso havia se tornado uma questão de segurança nacional. Na sede da Polícia Federal, fui recebido pelo delegado federal Marco Silva, um homem sério de uns 50 anos. Senhor Rafael, já estávamos investigando a morte do senador Eduardo Mendes há algum tempo. Havia suspeitas de que não foi morte natural, mas não tínhamos evidências suficientes. Ele abriu uma pasta grossa. O senador estava investigando esquema de corrupção que envolvia lavagem de dinheiro através de empresas fantasma. Ironicamente, o mesmo tipo de esquema que seu irmão Gabriel operava. Meu sangue gelou. Vocês acham que Gabriel estava envolvido com os criminosos que o senador investigava? Mais do que isso, acreditamos que Gabriel pode ter sido recrutado por essa organização especificamente para eliminar o senador. Pense bem, quem melhor para se aproximar de Eduardo Mendes do que o próprio filho, que ele mantinha em segredo? A peça do quebra-cabeça estava se encaixando de forma aterrorizante. Gabriel descobriu que eu era filho do senador, se aproximou da organização criminosa, ofereceu seus serviços para eliminar meu pai biológico, e em troca recebeu proteção e dinheiro para expandir seu próprio esquema de lavagem. Exato. E quando o senador morreu, Gabriel herdou não apenas a operação de lavagem de dinheiro, mas também o problema de manter você longe da verdade. O delegado federal continuou. Há 3 anos, quando o senador morreu, você deveria ter herdado não apenas o reconhecimento da paternidade, mas também uma fortuna estimada em mais de 50 milhões de reais. Gabriel sabia disso. 50 milhões de reais. Era por isso que Gabriel havia planejado me matar. Não era apenas para manter segredos familiares. Era para roubar uma herança que legalmente me pertencia. Mas há algo mais, senhor Rafael. O delegado disse, sua voz ficando ainda mais séria. A organização criminosa que Gabriel trabalhava
ainda está ativa. E agora que ele foi preso e pode fazer um acordo de delação premiada, você se tornou um alvo, eles vão querer eliminar qualquer evidência que possa comprometê-los. E você, como filho do senador e irmão de Gabriel, sabe demais. Naquele momento, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Rafael Santos? A voz era fria, profissional. Sim, meu nome é Dr. Augusto Pereira. Pessoal do senador Eduardo Mendes, preciso falar urgentemente com o senhor. Há algo que precisa saber sobre sua herança, algo que pode salvar sua vida. A ligação caiu. O delegado federal me olhou com preocupação. Senhor Rafael, a partir de agora você está sob proteção policial. Porque o que você descobriu até agora é apenas o começo. E as pessoas que mataram seu pai biológico não vão hesitar em matar você também. Mas eu ainda não sabia que a verdadeira bomba estava prestes a explodir. E que a ligação do Dr. Augusto Pereira revelaria um segredo tão chocante que mudaria não apenas minha vida, mas a história política do país inteiro. O encontro com o Dr. Augusto Pereira foi marcado para o dia seguinte, em um local neutro, um café no centro da cidade, com agentes federais disfarçados nas mesas ao redor. Eu estava nervoso, mas também ansioso para descobrir o que mais havia sido escondido de mim. Dr. Pereira era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau e um terno impecável. Ele chegou pontualmente às 14 horas, carregando uma pasta de couro marrom. Senhor Rafael, ele disse, se sentando à minha frente, lamento muito pelas circunstâncias em que nos conhecemos. Seu pai biológico era um homem extraordinário. Dr. Pereira, o senhor disse que havia algo sobre minha herança que poderia salvar minha vida. O que quis dizer com isso? Ele olhou ao redor nervosamente, antes de abrir a pasta. Antes de morrer, o senador Eduardo me entregou este envelope lacrado, com instruções específicas. Só deveria ser aberto se algo acontecesse com ele, e apenas na presença do filho dele, Rafael Santos. Ele me entregou um envelope grosso, lacrado com cera vermelha. Mas antes de você abrir isso, preciso lhe contar algo que vai chocar você. O senador Eduardo não morreu de causas naturais. Ele foi envenenado. Meu coração disparou. Envenenado? Como? O senhor sabe, porque eu estava lá, na noite em que ele morreu. Nós estávamos trabalhando até tarde no escritório dele, revisando documentos sobre a investigação que ele conduzia. Por volta das 22 horas, ele bebeu um copo de vinho que havia sido enviado como presente de um admirador anônimo. Dr. Pereira pausou, claramente perturbado pela lembrança. 15 minutos depois, ele começou a passar mal. Convulsões, dificuldade para respirar, espuma na boca. Chamei a ambulância imediatamente, mas quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. E por que o senhor nunca denunciou isso? Porque na época não tinha provas. O vinho havia sido descartado, e a autópsia oficial apontou ataque cardíaco. Mas eu sabia que Eduardo estava em perfeita saúde. Ele havia feito exames completos, apenas 2 semanas antes. Dr. Pereira me olhou diretamente nos olhos. Além disso, 3 dias após a morte dele, eu recebi uma visita. 2 homens muito bem vestidos apareceram no meu escritório e me aconselharam a não fazer perguntas sobre a morte do senador. Disseram que seria melhor para minha saúde e para a saúde da minha família. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia vários documentos, mas o primeiro era uma carta manuscrita do senador Eduardo. Meu querido filho Rafael, se você está lendo esta carta, significa que meus piores temores se confirmaram, e algo aconteceu comigo. Descobri que estou sendo investigado por uma organização criminosa que infiltrou os mais altos escalões do governo. Esta organização, que se autodenomina o Círculo, é composta por políticos, empresários, juízes e militares. Corruptos. Eles controlam contratos públicos bilionários, manipulam licitações e eliminam qualquer um que ameace seus interesses. Eu descobri a existência deles por acidente, quando investigava um esquema de lavagem de dinheiro aparentemente simples, mas quanto mais eu cavava, mais percebia que se tratava de algo muito maior. O Círculo opera há mais de 20 anos, e é responsável por pelo menos 15 assassinatos de políticos, jornalistas e investigadores que se aproximaram demais da verdade. Rafael, você precisa saber que sua vida está em perigo, não porque você é meu filho, mas porque você tem acesso a informações que podem destruir o Círculo para sempre. Parei de ler, olhando para Dr. Pereira. Que informações? Eu não sei de nada sobre essa organização. Continue lendo, ele disse. O que você não sabe, meu filho, é que José Santos, o homem que você sempre considerou seu pai, não era apenas um contador comum. Ele era meu informante dentro de O Círculo. Por mais de 15 anos, José documentou meticulosamente todas
as operações criminosas da organização, criando um arquivo completo de evidências. Este arquivo está escondido em um local que apenas você pode acessar. José deixou pistas sobre a localização, em sua herança, especificamente na casa que ele deixou para você. A casa não é um castigo, Rafael. É um cofre. Meu mundo estava girando. José, meu pai adotivo, era um espião infiltrado em uma organização criminosa, e a casa miserável que eu havia herdado continha evidências que poderiam derrubar uma conspiração de décadas. Mas há algo mais que você precisa saber, e isso pode salvar sua vida. Seu irmão Gabriel não é apenas um assassino. Ele é um agente O Círculo. Ele foi recrutado há 5 anos, quando a organização descobriu sua relação comigo. Gabriel foi instruído a se aproximar de José e Maria, ganhar a confiança deles e descobrir a localização do arquivo. Como se tivesse levado um soco no estômago. Gabriel não havia descoberto os segredos da família por acaso. Ele estava caçando essas informações há anos, seguindo ordens de uma organização criminosa. Quando José percebeu que Gabriel estava investigando, ele acelerou seus planos. Fingiu estar roubando dinheiro da empresa para justificar os depósitos. Que eu fazia criou toda a farsa da chantagem do Dr. Moreira. E escondeu o arquivo real, em um local que apenas você poderia encontrar. A carta continuava. Rafael, se algo aconteceu comigo, é porque o Círculo descobriu que eu estava próximo de expô-los, mas eles não sabem sobre o arquivo de José. Ainda não. Gabriel provavelmente matou José e Maria, tentando descobrir mas eles levaram o segredo para o túmulo. Agora cabe a você encontrar esse arquivo e entregá-lo às autoridades certas. Mas cuidado! O Círculo tem infiltrados em todos os níveis do governo. Confie apenas no delegado federal Marcos Silva, que está conduzindo uma investigação paralela sobre a organização. Você é minha única esperança de fazer justiça. E quando encontrar o arquivo, você entenderá por que sua vida vale mais de 50 milhões de reais para essas pessoas. Com amor eterno. Eduardo Mendeceu. Pai, terminei de ler a carta com as mãos tremendo. Dr. Pereira estava me observando atentamente. Agora você entende por que sua vida está em perigo, ele disse. O Círculo sabe que Gabriel foi preso. Eles sabem que ele pode fazer um acordo de delação. E eles sabem que você é filho do senador Eduardo. É apenas uma questão de tempo até descobrirem sobre o arquivo. Mas eu não sei onde está esse arquivo. Revirei a casa inteira. Talvez você não tenha procurado no lugar certo, Dr. Pereira sugeriu. José era um homem muito inteligente. Ele não esconderia algo tão importante em um lugar óbvio. Naquele momento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos que você tem o arquivo. Entregue até amanhã, à meia-noite. Ou, sua vida acabará como a do seu pai. Você tem 24 horas. Dr. Pereira viu a mensagem e empalideceu. Eles sabem que nos encontramos. Precisamos sair daqui agora. Mas quando olhamos ao redor, percebemos que algo estava errado. Os agentes federais que deveriam estar nos protegendo não estavam mais nas mesas ao redor. O café estava estranhamente vazio para um horário de movimento. E então vimos 3 homens de terno entrando pela porta principal, caminhando diretamente em nossa direção. O Círculo havia nos encontrado. Saída dos fundos, agora. Dr. Pereira sussurrou urgentemente, agarrando minha mão e me puxando em direção à cozinha do café. Os 3 homens de terno aceleraram o passo quando perceberam que havíamos os notado. Corremos pela cozinha, passando por funcionários assustados que se afastaram do nosso caminho. Dr. Pereira parecia conhecer o local, me guiando por um corredor estreito, até uma porta de emergência. Como o senhor sabe sobre essa saída? Perguntei, enquanto corríamos. Porque eu já estava sendo seguido há semanas, ele respondeu, empurrando a porta. Eu sabia que este dia chegaria. Saímos em um beco atrás do café. Dr. Pereira tinha um carro estacionado ali, um sedã preto discreto. Entre! Ele gritou, ligando o motor antes mesmo de eu fechar a porta. Saímos em disparada pelo beco, e eu pude ver pelos retrovisores que os homens haviam saído pela mesma porta e estavam correndo atrás de nós. Um deles estava falando no telefone, provavelmente coordenando uma perseguição. Dr. Pereira, onde estão os agentes federais que deveriam estar nos protegendo? Seu rosto estava tenso, concentrado no trânsito. Rafael, eu tenho uma confissão a fazer. Eu menti para você sobre uma coisa. O delegado federal Marcos Silva. Ele não é confiável. Meu sangue gelou. Como assim? Ele faz parte de O Círculo? Eu descobri isso há 2 semanas, quando tentei entregar algumas evidências para ele. No dia seguinte, minha casa foi invadida e meu escritório foi revirado. Agora eu entendia por que os agentes federais haviam desaparecido. Eles nunca estiveram lá para nos proteger. Estavam lá para nos entregar para o Círculo. Então,
Em quem podemos confiar? Ah, uma pessoa, uma jornalista investigativa chamada Ana Beatriz Carvalho. Ela está investigando o Círculo há 2 anos, de forma independente. Ela é nossa única chance. Dr. Pereira pegou o telefone e discou um número. Ana, sou Augusto. Precisamos nos encontrar agora. É urgente. Sim, eu tenho o filho do senador Eduardo comigo. Entendi. Vamos para lá. Ele desligou e olhou para mim. Ela quer nos encontrar em um local seguro. Mas primeiro, precisamos voltar àquela casa e encontrar o arquivo. É nossa única barganha. Voltar a casa, mas eles vão estar esperando por nós lá. Exato. Por isso vamos entrar de um jeito que eles não esperam. 20 minutos depois, estávamos estacionados a 3 quadras da casa. Dr. Pereira abriu o porta-malas e tirou 2 mochilas. Vista isso, ele disse, me entregando um macacão de trabalho e um capacete. Vamos entrar como funcionários da companhia elétrica. O senhor já planejou isso? Rafael, seu pai Eduardo me preparou para este dia há 3 anos. E eu sabia que eu, eventualmente, precisaria ajudar você a encontrar o arquivo. Caminhamos até a casa carregando ferramentas falsas e uma escada pequena. Como o Dr. Pereira havia previsto, havia 2 carros estacionados na rua, claramente vigiando a propriedade. Mas eles nos ignoraram completamente. Vendo apenas 2 técnicos da companhia elétrica fazendo manutenção, entramos pela casa dos fundos, que estava abandonada, e pulamos o muro, para o quintal da minha casa. Dr. Pereira sabia exatamente onde estava indo. José deixou pistas na carta do seu pai. Ele explicou enquanto examinava o quintal. Ele disse que o arquivo estava em um local que apenas você poderia acessar. Pense, Rafael, o que há nesta casa que tem conexão específica com você? Olhei ao redor. A casa era pequena, simples. Não havia nada que tivesse uma conexão especial comigo, exceto o quarto. Eu disse de repente. A cama nova no quarto. Era o único móvel em bom estado na casa inteira. Corremos para dentro. No quarto, Dr. Pereira começou a examinar a cama cuidadosamente. Ajude-me a movê-la, ele disse. Quando tiramos a cama do lugar, descobrimos que uma das tábuas do piso embaixo dela estava solta. Mas não era apenas solta menos. Havia um mecanismo eletrônico embutido na madeira. É um scanner biométrico, Dr. Pereira murmurou. José instalou isso. Precisa da sua impressão digital. Coloquei o dedo no scanner. Nada aconteceu. Tente a palma da mão, ele sugeriu. Coloquei a palma inteira no scanner. Desta vez, ouvimos um clique mecânico, e uma seção inteira do piso se abriu, revelando um compartimento subterrâneo. Dentro havia um cofre digital, do tamanho de uma geladeira pequena. E na tela do cofre, uma mensagem piscava. Bem-vindo, Rafael. Digite a data do seu verdadeiro nascimento. Meu verdadeiro nascimento? Olhei para Dr. Pereira, confuso. A data que está na certidão original, que você encontrou. Não, a data de certidão falsificada. Digitei a data, 15 de março de 1996. O cofre abriu com um som suave. Dentro havia pilhas e pilhas de documentos, pendrives, fotografias, gravações em CD e até mesmo fitas de vídeo antigas. Era um arquivo completo de mais de 20 anos de atividades criminosas de O Círculo. Meu Deus, Dr. Pereira sussurrou. José documentou tudo, absolutamente tudo. Havia contratos fraudulentos, registros de pagamentos de propina, fotografias, de reuniões secretas, gravações de conversas comprometedoras, e no topo da pilha, um envelope com meu nome. Dentro do envelope, uma última carta de José, meu querido filho Rafael. Se você está lendo isso, significa que conseguiu encontrar o arquivo que custou a vida de tantas pessoas boas. E este contém evidências suficientes para derrubar o Círculo e prender centenas de criminosos poderosos. Mas você precisa saber a verdade completa. Você não é apenas filho do senador Eduardo. Você é neto do fundador original de O Círculo. Um homem chamado Coronel Augusto Mendes, pai do Eduardo O Círculo, foi criado nos anos 70, durante a ditadura militar, como uma forma de manter o poder e a riqueza nas mãos de algumas famílias. Eduardo descobriu isso e decidiu destruir a organização que seu próprio pai havia criado. Você, Rafael, é o herdeiro legítimo não apenas da fortuna do Eduardo, mas também do poder de destruir o Círculo de uma vez por todas. Use essas evidências com sabedoria e lembre-se, você não está sozinho nesta luta com amor paterno. José Santos. Quando terminei de ler, ouvimos barulhos na parte da frente da casa. Vozes, passos pesados. Eles descobriram onde estamos. Dr. Pereira disse. Precisamos sair. Agora. Pega uma...
o máximo de documentos que conseguimos carregar e corremos para a porta dos fundos. Mas quando chegamos lá, havia 2 homens armados esperando por nós. Entreguem o arquivo, um deles disse, apontando uma pistola para nós. Foi então que Dr. Pereira fez algo que me surpreendeu completamente. Ele sorriu. Vocês chegaram tarde demais, ele disse, mostrando um pendrive na mão. Tudo já foi enviado. Para Ana Bea. Em 15 minutos, a história completa de O Círculo estará sendo transmitida ao vivo na televisão nacional. O homem armado hesitou, claramente não esperando por essa informação. E foi nessa hesitação que nossa salvação surgiu. Sirenes de polícia começaram a soar do lado de fora, ficando cada vez mais altas. Mas não era a polícia corrupta de O Círculo que estava chegando. Era algo muito maior, muito mais poderoso. Era a Polícia Federal, a Imprensa Nacional e a Justiça finalmente chegando para cobrar uma dívida de mais de 20 anos. As sirenes ficaram ensurdecedoras. Os 2 homens armados olharam nervosamente um para o outro, claramente não sabendo como proceder. Dr. Pereira aproveitou a confusão e gritou: Rafael, corra! Disparamos em direções opostas. Eu corri para o lado esquerdo do quintal, pulei a cerca baixa e caí no quintal do vizinho. Atrás de mim, ouvi gritos, tiros e mais sirenes chegando. Continuei correndo pelos quintais das casas vizinhas até chegar a uma rua paralela, onde havia uma viatura da Polícia Federal estacionada. Um agente me viu correndo e gritou: Rafael Santos, sou agente federal Lima, você está seguro agora. Dr. Pereira, eu gritei ofegante. Ele ficou para trás. Já temos uma equipe indo buscá-lo. Entre na viatura. Enquanto nos dirigíamos para a sede da Polícia Federal, o agente Lima me explicou o que estava acontecendo. A jornalista Ana Beatriz Carvalho publicou uma matéria explosiva há 1 hora. Ela tinha acesso à parte do arquivo que Dr. Pereira havia conseguido digitalizar secretamente ao longo dos últimos meses. A operação que está acontecendo agora é nacional. Estamos prendendo mais de 200 pessoas, simultaneamente em todo o país. E Gabriel, o que vai acontecer com ele? Seu irmão fez um acordo de delação premiada esta manhã. Ele entregou todos os contatos que tinha dentro de O Círculo, em troca de redução de pena. Foi a informação dele que nos permitiu coordenar esta opera. Chegamos à sede da Polícia Federal, que estava em total agitação. Agentes correndo de um lado para o outro, telefones tocando incessantemente, televisões ligadas em todos os canais de notícias. Na sala de reuniões, encontrei Dr. Pereira, que havia chegado poucos minutos antes de mim. Ele estava bem, apenas, com alguns arranhões. Rafael? Ele disse, me abraçando. Depois de 20 anos, finalmente conseguimos. Na mesa da sala de reuniões estavam espalhados todos os documentos que havíamos encontrado no arquivo de José. Havia também vários agentes federais, promotores, e uma mulher de aproximadamente 40 anos, que se apresentou como Ana Beatriz Carvalho. Senhor Rafael, ela disse, sua coragem salvou este país de uma das maiores organizações criminosas da nossa história. O arquivo que seu pai José compilou é a evidência mais completa de corrupção sistemática que já foi descoberta. No Brasil, ela me mostrou uma pilha de mandados de prisão. Baseados nas evidências do arquivo, conseguimos mandados para prender 47 políticos, incluindo 12 senadores e 23 deputados federais. Também temos mandados para 89 empresários, 34 juízes e 67 militares de alta patente. E o delegado Marcos Silva, preso há 2 horas, ela respondeu com satisfação. Ele tentou fugir do país, mas foi interceptado no aeroporto. Nas horas seguintes, assisti pela televisão a maior operação policial da história do Brasil. Políticos sendo presos em suas casas, empresários sendo retirados de reuniões de diretoria, juízes sendo algemados em seus gabinetes. O país inteiro parou para assistir. Era como se 20 anos de impunidade estivessem sendo corrigidos em um único dia. Mas a maior surpresa veio no final da tarde, quando um dos promotores me chamou para uma conversa privada. Senhor Rafael, há algo que precisa saber sobre sua herança. Com a prisão dos membros de O Círculo, conseguimos rastrear e recuperar todo o dinheiro que foi roubado ao longo dos anos. Estamos falando de mais de 2 bilhões de reais. Meu queixo caiu. Pela lei, como o único herdeiro do senador Eduardo Mendes, e considerando que ele foi assassinado por tentar expor essa organização, você tem direito a uma compensação substancial desse montante recuperado. Quanto? Aproximadamente 150 milhões de reais. Fiquei em silêncio por vários minutos, tentando processar a informação. Mas há uma condição? O promotor continuou. Você precisa aceitar se tornar testemunha protegida por pelo menos 2 anos, até que todos os julgamentos sejam concluídos. É Ciro, respondi sem hesitar.
naquela noite, sozinho no hotel onde a Polícia Federal me havia instalado sob proteção, liguei a televisão e assisti aos noticiários. A operação estava sendo chamada de Operação Círculo Quebrado, e já estava sendo comparada à Operação Lava Jato em termos de impacto. Mas o que mais me emocionou foi ver uma entrevista que Ana Beatriz Carvalho deu ao vivo, esta ou por acal. Só foi possível graças à coragem de um homem comum, que perdeu seus pais, descobriu que seu irmão era um assassino, e mesmo assim, não desistiu de buscar a verdade. Rafael Santos é um herói nacional, mesmo que ele nunca aceite esse título. Peguei o telefone e liguei para o único número que sabia de cor. Gabriel. Na prisão. Rafael? Sua voz soou surpresa. Oi, Gabriel. Eu queria te pedir desculpas por tudo. Eu sei que não muda nada, mas, Gabriel, eu o interrompi. Você salvou o país hoje. Sua delação premiada permitiu que centenas de criminosos fossem presos. Isso não apaga o que você fez, mas é um começo. Houve um longo silêncio. Você vai me visitar na prisão? Ele perguntou, sua voz quebrando. Vou, respondi. Apesar de tudo, você ainda é meu irmão. Quando desliguei o telefone, percebi que estava chorando. Não de tristeza, mas do alívio. Depois de meses de segredos, mentiras e perigos, finalmente a verdade havia vencido. Olhei pela janela do hotel e vi a cidade lá embaixo, as luzes piscando na noite. Em algum lugar dessa cidade, famílias estavam descobrindo que a corrupção que roubou suas oportunidades por décadas finalmente estava sendo punida. E eu sabia que meus pais, José, Maria e Eduardo, estariam orgulhosos. A justiça havia sido feita, finalmente. Mas ainda havia uma última surpresa esperando por mim. Uma revelação que mudaria tudo mais uma vez. 6 meses depois da Operação Círculo Quebrado, eu estava vivendo uma vida completamente diferente. Com os 150 milhões de reais da herança, criei uma fundação para ajudar famílias vítimas de corrupção e violência. A casa miserável que meus pais me deixaram foi transformada em um centro comunitário. E a mansão de Gabriel, Viru Seed, de uma ONG que combate a criminalidade organizada. Mas foi em uma manhã de terça-feira, quando eu estava organizando os últimos documentos do arquivo de José para entrega-los ao Arquivo Nacional, que encontrei algo que mudou completamente minha compreensão de toda essa história. No fundo de uma das caixas, havia um envelope lacrado que eu nunca havia visto antes. Dentro, uma carta com a letra da minha mãe, Maria, datada de apenas uma semana antes da morte dela, e do José, meu querido Rafael. Se você está lendo isso, significa que nossa farsa finalmente chegou ao fim. Há uma última verdade que preciso contar, uma verdade que nem José nem Eduardo sabiam. Você não é filho do senador Eduardo Mendes. Há 29 anos, quando eu era jovem e trabalhava como secretária no gabinete do senador, eu descobri por acidente a existência de O Círculo. Vi documentos que não deveria ter visto, ouvi conversas que não deveria ter ouvido. Quando eles perceberam que eu sabia demais, decidiram me eliminar. Mas Eduardo me salvou. Ele fingiu ter um caso comigo, criou toda a história da gravidez e me ajudou a desaparecer. José era um agente federal, infiltrado em O Círculo, e Eduardo o convenceu a se casar comigo para manter minha identidade protegida. Rafael, você é filho de José Santos. Sempre foi. Ele é seu pai biológico e o homem que dedicou a vida inteira a proteger você e a mim. A história do caso com Eduardo foi inventada para confundir O Círculo e proteger nossa família. Eduardo aceitou fingir ser seu pai, porque sabia que isso daria credibilidade à nossa farsa e manteria vocês seguros. José amou você como filho desde o primeiro dia, porque você sempre foi filho dele. Cada sacrifício que ele fez, cada risco que ele correu, foi por amor a você e a mim. A herança desigual não foi injustiça ou estratégia, foi amor. José sabia que Gabriel era perigoso, mas também sabia que você era forte o suficiente para descobrir a verdade e fazer justiça. Ele deixou para você a casa com o arquivo porque confiava que você faria a coisa certa. E a mansão para Gabriel, porque sabia que, no final, seria você quem herdaria tudo mesmo, não por dinheiro, mas por mérito. Meu filho, você é fruto do maior amor que já existiu. O amor de um homem que dedicou a vida inteira a proteger sua família, mesmo que isso custasse a própria vida. José Santos é seu herói. Sempre foi. Com amor eterno, Maria Santos, sua mãe. Deixei a carta cair das minhas mãos e comecei a chorar. Não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não conseguia nomear. José, o homem que eu sempre chamei de pai, realmente era meu pai. E ele havia morrido protegendo não apenas a mim, mas ao país inteiro. Naquela tarde, fui ao cemitério onde José e Maria estavam enterrados. Coloquei flores frescas no túmulo e fiquei ali por horas,
conversando com eles, contando sobre tudo o que havia acontecido, sobre como o sacrifício deles havia salvado milhões de pessoas. Quando o sol começou a se pôr, senti uma paz que não sentia há meses. Finalmente entendia por que meus pais haviam feito todas aquelas escolhas, aparentemente inexplicáveis. Cada decisão, cada mentira, cada sacrifício, tudo foi feito por amor. Gabriel cumpria sua pena em regime semiaberto, trabalhando na fundação que criei. Ele ainda tinha um longo caminho de redenção pela frente, mas pela primeira vez em sua vida estava genuinamente tentando fazer o bem. Dr. Pereira se tornou diretor jurídico da fundação, e Ana Beatriz Carvalho ganhou o prêmio Pulitzer por sua cobertura da Operação Círculo Quebrado. Mas a maior mudança foi em mim mesmo. Eu havia começado essa jornada como um homem amargurado, que se sentia traído pela própria família. Terminei como alguém que finalmente entendia o verdadeiro significado do amor incondicional. Meus pais me deixaram muito mais do que uma herança material. Eles me deixaram um legado de coragem, justiça e amor. E agora era minha responsabilidade honrar esse legado pelo resto da minha vida, enquanto dirigia de volta para casa, naquela noite. Olhei no retrovisor e vi a cidade iluminada atrás de mim. Uma cidade mais justa, mais honesta, mais segura, por causa do sacrifício de José e Maria Santos, e pela primeira vez, em meses, sorri de verdade, porque finalmente entendi que a maior herança que meus pais me deixaram não foi dinheiro, nem propriedades, nem segredos. Foi a certeza de que o amor verdadeiro é capaz de mover montanhas, derrubar impérios e mudar o mundo. E essa herança, essa eu vou carregar para sempre.